Eu estava sentado sozinho naquele apartamento vazio, olhando para as marcas na parede onde antes ficavam os quadros que ela levou. Era um domingo de março e o calor de Ribeirão Preto entrava pela janela sem cortina. Minha mão tremia segurando os papéis do divórcio. As palavras dela ainda ecoavam. Você não tem futuro, eu não vou afundar com você. 28 anos de casamento terminaram assim, com uma frase que arrancou tudo o que restava da minha dignidade. Não tinha emprego, não tinha dinheiro e agora não tinha mais família. Os primeiros meses foram os mais escuros da minha vida. Acordava sem motivo para levantar, comia o mínimo e o silêncio daquele apartamento era ensurdecedor. Meus filhos cortaram contato. Rodrigo não atendia minhas ligações. Isabela bloqueou meu número. Eu caminhava pelas ruas do bairro e desviava o olhar quando encontrava conhecidos. A vergonha pesava mais que qualquer coisa. Pensei em desistir várias vezes. Até que numa terça-feira chuvosa, alguém bateu na minha porta. Era seu Mário, um velho amigo dos tempos da distribuidora, carregando marmitas e um sorriso que eu não via há meses. César, eu sei pelo que você está passando, mas também sei quem você é de verdade, ele disse colocando a comida na mesa. Tenho uma oficina fechada há 3 anos. Precisa de reforma, mas tem estrutura. E eu preciso de alguém que entenda de peças, de gente, de negócio. Vamos recomeçar juntos. Naquele momento, com lágrimas escorrendo pelo rosto, eu não sabia que aquela proposta mudaria tudo. 3 anos depois, quando ela voltou dizendo que sempre acreditou em mim, eu finalmente entendi. Deus coloca provações para separar quem te abandona de quem te estende a mão. Se você está gostando dessa história, deixe nos comentários de onde você está assistindo e se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos. Meu nome é César Roberto, tenho 59 anos e durante 28 anos acreditei que tinha construído uma família sólida. Eu era gerente de vendas na distribuidora central de autopeças, aqui em Ribeirão Preto. Não era rico, mas pagava as contas, levava Valéria e as crianças para passar férias em Ubatuba todo ano e tinha orgulho de dizer que sustentava minha casa. Rodrigo, meu filho mais velho, estava com 26 anos e trabalhava num banco. Isabela, a caçula de 23, fazia estágio em um escritório de advocacia. Valéria cuidava da casa e tinha seus grupos de amigas. Eu achava que tínhamos uma vida comum, mas feliz. Tudo começou a desmoronar numa sexta-feira de junho. Cheguei na distribuidora e encontrei todos os funcionários parados no pátio. O dono, seu Ademir, anunciou que a empresa estava falindo. 20 anos de trabalho terminaram assim, sem aviso, sem indenização decente, sem nada. Nos primeiros meses, eu ainda tinha esperança. Mandei currículos, fiz entrevistas, tentei usar meus contatos. Mas a cada não que eu recebia, sentia Valéria se afastando. Ela parou de me perguntar como tinha sido o dia. Parou de sorrir quando eu chegava em casa. Os jantares ficaram silenciosos. 1 ano se passou. Eu fazia bicos de entrega, tentei vender produtos de limpeza de porta em porta, cheguei a trabalhar como ajudante numa oficina ganhando uma miséria. Valéria conseguiu um emprego de recepcionista na Clínica Vida Nova e passou a pagar as contas sozinha. Ela esfregava isso na minha cara todos os dias. César, a conta de luz está atrasada de novo. Eu vou ter que pagar com o meu salário. Ela dizia com um tom de desprezo que eu nunca tinha ouvido antes. Os filhos começaram a me olhar diferente também. Rodrigo mal falava comigo. Isabela revirava os olhos quando eu tentava dar conselhos. Passou mais 1 ano. Eu estava com 56 anos e me sentia um fracasso completo. Valéria tirou a aliança de casamento. Quando saíamos juntos, ela caminhava alguns passos à frente como se tivesse vergonha de ser vista comigo. Nossos amigos pararam de nos convidar para churrascos e festas. Num domingo abafado de março, depois do almoço, eu estava tentando explicar para ela que precisava de dinheiro para consertar o carro, que estava com problema no motor. Valéria me interrompeu, foi até o quarto e voltou com uma pasta de documentos. Eu não aguento mais, César. Não aguento mais essa vida. Não aguento mais você, ela disse, jogando os papéis na mesa. Esses são os papéis do divórcio. Eu já assinei. Você só precisa assinar também. Eu fiquei congelado. Valéria, a gente pode conversar, eu vou conseguir um emprego melhor, Ela me cortou, olhando direto nos meus olhos com uma frieza que eu nunca vou esquecer. Você não tem futuro, César.
Você é um homem acabado, e eu não vou afundar com você. Aquelas palavras rasgaram tudo dentro de mim. 28 anos de casamento, 2 filhas criadas juntos, todas as lutas que enfrentamos lado a lado, e ela me via assim, como um peso morto. 3 dias depois, ela saiu de casa levando Isabela. Levaram os móveis da sala, a TV, os eletrodomésticos, quase tudo. Rodrigo já morava sozinho há 2 anos, mas deixou claro que estava do lado da mãe. Pai, você tem que entender a posição dela. Ela merece uma vida melhor. Fiquei sozinho naquele apartamento alugado quase vazio, com apenas uma cama, uma mesa velha, 2 cadeiras e uma geladeira barulhenta. O silêncio era insuportável. Eu olhava para as marcas na parede onde antes ficavam nossos quadros de família e não conseguia acreditar que tinha chegado até ali. À noite, deitado no escuro, eu chorava sem fazer barulho. Não por ter perdido os bens materiais, mas por ter perdido o respeito. O respeito da minha esposa, dos meus filhos, de mim mesmo. E foi assim que começaram os meses mais sombrios da minha vida. Os primeiros meses depois do divórcio foram um borrão de dor e confusão. Eu acordava sem saber que dia era. Perdi o apetite. Emagreci mais de 10 quilos. Passava horas sentado na mesma cadeira olhando para o nada. Tinha dias que eu nem saía de casa. Quando saía, desviava o olhar de qualquer conhecido. A vergonha era maior do que qualquer vontade de conversar. O dono da padaria, que me conhecia há anos, tentava puxar assunto, mas eu só comprava o pão e ia embora rápido. Tentei ligar para Rodrigo algumas vezes. Ele nunca atendia. Mandei mensagens para Isabela dizendo que sentia saudades, que queria vê-la. Ela me bloqueou. Valéria também me bloqueou nas redes sociais. Era como se eu tivesse sido apagado da vida deles. As contas começaram a atrasar. A luz foi cortada 2 vezes. O aluguel estava atrasado 3 meses. E o dono do apartamento começou a me cobrar com ameaças de despejo. Eu não tinha mais trabalho fixo. Só alguns bicos que mal pagavam a comida. Uma noite de terça-feira, estava chovendo forte. Eu estava sentado no escuro porque não tinha dinheiro para pagar a conta de luz. Comia pão velho com margarina quando alguém bateu na porta. Pensei que fosse o dono do apartamento vindo me cobrar de novo. Abri a porta e era seu Mário. Um senhor de uns 70 anos, cabelo todo branco, que tinha sido meu cliente por muitos anos na distribuidora. Ele estava segurando 2 marmitex fumegantes e um sorriso calmo no rosto. César, vim te fazer uma visita. Posso entrar? Fiquei sem reação. Não esperava visita de ninguém. Ele entrou, acendeu uma vela que tinha na mesa e colocou as marmitas. Trouxe jantar. Arroz, feijão, bife e salada. Vamos comer junto? Sentamos ali na luz da vela e comemos em silêncio por alguns minutos. Então, seu Mário começou a falar. César, eu sei pelo que você está passando. Não nos detalhes, mas sei que perdeu o emprego. Sei que a família te virou as costas. E sei que você está pensando em desistir. Eu não consegui segurar as lágrimas. Seu Mário, eu não tenho mais nada. Perdi tudo. Minha esposa me chamou de homem acabado. Meus filhos me abandonaram. Eu não sirvo mais para nada. Ele colocou a mão no meu ombro e falou com uma firmeza que me surpreendeu. Isso não é verdade. Você é o mesmo César que eu conheci há 15 anos. Sempre honesto, sempre prestativo, sempre dedicado. O que mudou não foi você. O que mudou foi sua situação. E situação se transforma, César. Caráter não. Ele respirou fundo e continuou. Eu tenho uma oficina mecânica que fechou há 3 anos, desde que meu sócio faleceu. Está lá, fechada, juntando poeira. Tem estrutura, tem equipamento, mas precisa de alguém que entenda do negócio. Alguém que conheça peças, que saiba lidar com fornecedor, que saiba atender cliente. E eu pensei em você. Eu balancei a cabeça. Seu Mário, eu não tenho dinheiro para investir. Não tenho nada. Eu sei. Por isso vou fazer uma proposta. Você administra a oficina. Eu coloco a estrutura. A gente divide os lucros. E tem uma amiga minha, Dona Teresa, que é microempresária. Ela topa emprestar um capital inicial pequeno, sem juros, para a gente reformar e começar. Você paga quando puder. Fiquei em silêncio, processando aquilo. Parecia bom demais para ser verdade. Por que você está fazendo isso por mim? Seu Mário sorriu. Porque quando eu estava começando minha vida, há mais de 40 anos, alguém me estendeu a mão também.
E porque eu sei reconhecer um homem de valor quando vejo um. Você só precisa de uma chance, César. Então, aceita? Naquela noite chuvosa, com lágrimas escorrendo pelo rosto, eu aceitei. Não porque eu acreditava que ia dar certo, mas porque era a única luz que tinha visto em meses de escuridão completa. Seu Mário me abraçou e disse: amanhã a gente vai na oficina. Você vai ver que Deus nunca abandona quem tem coração limpo. Pela primeira vez em muito tempo, eu dormi com um fio de esperança no peito. Na manhã seguinte, acordei cedo. O sol entrava pela janela e, pela primeira vez em meses, não senti vontade de ficar deitado encarando o teto. Tinha algo diferente no ar. Talvez fosse esperança, talvez fosse medo, mas era movimento. Seu Mário passou para me buscar às 8 da manhã. Fomos até a oficina que ficava num bairro operário na zona norte de Ribeirão Preto. O lugar era maior do que eu imaginava. Tinha 2 boxes para atendimento. Uma área de espera pequena, um escritório nos fundos e um pátio lateral onde dava para estacionar uns 4 carros. Mas tudo estava coberto de poeira, teias de aranha, equipamentos enferrujados. As paredes estavam descascadas, o banheiro precisava de reforma completa. Era trabalho pesado. Sei que não parece grande coisa agora, disse seu Mário, mas com dedicação a gente transforma isso aqui. Passamos a manhã inteira limpando, anotando o que precisava ser consertado, o que precisava ser comprado. À tarde, fomos até a casa de Dona Teresa. Ela era uma senhora de uns 65 anos, dona de uma loja de costura no centro da cidade. Nos recebeu com café e bolo e olhou para mim com uma ternura que me lembrou minha mãe, que já tinha falecido. César, seu Mário me contou sua história, e eu acredito em segundas chances. Vou emprestar 15.000 reais para reforma e compra de material inicial. Sem juros, sem pressa. Você paga quando puder. Mas tem uma condição. Eu engoli seco. Qual? Que você prometa dar o melhor de si. Que não desista no primeiro obstáculo. E que, quando você estiver bem, ajude outra pessoa que esteja passando pelo que você passou. Apertei a mão dela com força. Eu prometo, Dona Teresa, e eu vou honrar cada centavo desse dinheiro. Começamos a reforma na semana seguinte. Eu e seu Mário trabalhávamos juntos todos os dias. Pintamos as paredes, consertamos os equipamentos, limpamos cada canto. Eu acordava às 5 da manhã e ia dormir depois da meia-noite. Não tinha fim de semana. Não tinha folga. Depois de um mês, a oficina estava pronta. Chamamos de Oficina São José. Era simples, mas limpa e organizada. Fizemos panfletos à mão e distribuímos pelo bairro. Coloquei anúncios em grupos de WhatsApp da região. No primeiro dia de funcionamento, apareceram só 2 clientes. Um senhor que precisava trocar o óleo do carro e uma senhora que estava com um problema no freio. Eu atendi os 2 com todo cuidado, expliquei cada detalhe do serviço, cobrei preço justo. No final do dia, quando fechamos a oficina, seu Mário colocou a mão no meu ombro e disse: 2 clientes já é começo, César. Roma não se construiu em um dia. Os primeiros meses foram difíceis. Tem dia que não aparecia ninguém. Tem dia que apareciam 3, 4 carros. Eu reinvestia cada centavo de lucro na oficina. Comprava ferramentas melhores, peças de qualidade, melhorava o atendimento. Comecei a frequentar a igreja São Benedito, que ficava perto da oficina. Eu não era muito religioso antes, mas naquele momento sentia a necessidade de agradecer, de pedir força. Conheci o padre Augusto, que sempre me recebia com palavras de conforto. César, Deus não te esqueceu. Ele está te preparando para algo maior, ele dizia. Passou 6 meses. A oficina começou a ter clientela fixa. As pessoas voltavam porque o serviço era honesto e bem feito. Comecei a ter indicações. Um cliente indicava para outro, que indicava para outro. Consegui pagar Dona Teresa em 8 meses. Ela chorou quando devolvi o dinheiro. Eu sabia que você ia conseguir, meu filho. Você tem algo que muita gente perdeu: dignidade e palavra. Com 1 ano de funcionamento, a oficina estava dando lucro consistente. Contratei um mecânico jovem, o Diego, que era esforçado e honesto. Também contratei uma recepcionista, a Cláudia, para organizar os agendamentos. Consegui alugar um apartamento melhor. Comprei móveis básicos, voltei a ter uma vida digna. Nada luxuoso, mas digno. E isso para mim era tudo. Eu ainda pensava em Valéria, em Rodrigo, em Isabela. Sentia falta deles. Mas a dor estava se transformando em algo diferente, em combustível.
Cada cliente satisfeito, cada conta paga em dia, cada melhoria na oficina era uma prova de que ela estava errada. Eu tinha futuro e estava apenas começando a construí-lo. Passado 1 ano e meio desde que abri a oficina São José, a vida começou a ganhar cor de novo. Eu não era mais aquele homem quebrado que chorava sozinho no escuro. Tinha propósito, tinha rotina, tinha dignidade. A oficina estava sempre cheia. Diego, meu mecânico, era rápido e cuidadoso. Cláudia, a recepcionista, organizava tudo com eficiência. Os clientes elogiavam não só a qualidade do serviço, mas o atendimento. Aqui a gente é tratado com respeito, diziam. Seu Mário ainda aparecia quase todo dia, mesmo sem precisar. Sentava na área de espera, conversava com os clientes, contava histórias. Ele era o coração da oficina. E Dona Teresa também virava e mexia, dava uma passada para tomar um café e ver como estavam as coisas. César, você mudou, ela disse numa dessas visitas. Seus olhos voltaram a brilhar. Era verdade. Eu estava diferente. Tinha emagrecido nos primeiros meses após o divórcio, mas agora estava recuperando o peso de forma saudável. Voltei a me cuidar, a cortar o cabelo regularmente, a usar roupas limpas e passadas. Uma manhã de segunda-feira, enquanto eu conferia o estoque de peças, chegou um cliente novo, um homem de uns 50 anos, bem vestido, dirigindo um SUV. Ele estacionou e entrou na oficina, olhando tudo com atenção. Bom dia. Você é o dono? Ele perguntou. Sou sim, meu nome é César. Em que posso ajudar? Ele apertou minha mão com firmeza. Meu nome é Paulo Roberto. Sou o gerente de frota da transportadora Alvorada. A gente tem 18 caminhões e 12 vans. Estou procurando uma oficina de confiança para fazer a manutenção preventiva da frota. Ouvi falar muito bem de vocês. Meu coração acelerou. Aquilo era uma oportunidade enorme. Fico feliz em saber, Paulo. A gente trabalha com honestidade e qualidade. Posso fazer um orçamento sem compromisso. Passamos 1 hora conversando. Mostrei a oficina, expliquei nossos procedimentos, apresentei Diego. Paulo ficou impressionado com a organização e a limpeza do lugar. Vou ser sincero, César. Eu já rodei em 5 oficinas aqui na região. Todas prometem muito, mas na hora H, ou o serviço é mal feito, ou tentam empurrar peça que não precisa. Quero parceria de longo prazo, não negócio de uma vez só. Paulo, se você fechar com a gente, eu te prometo. Vou tratar sua frota como se fossem meus próprios carros. Qualidade, transparência e preço justo. Essa é a nossa marca. Ele me olhou nos olhos, sorriu e estendeu a mão. Então está fechado. Vou começar mandando 2 vans essa semana para a gente testar. Se der certo, o resto vem. E deu certo. As 2 vans ficaram prontas antes do prazo, com serviço impecável. Paulo ficou tão satisfeito que 1 mês depois toda a frota da transportadora Alvorada estava sendo atendida pela oficina São José. O faturamento triplicou. Precisei contratar mais 2 mecânicos e ampliar o horário de atendimento. Seu Mário não cabia em si de felicidade. César, eu sabia que você ia longe. Sabia desde o começo. Com o dinheiro que estava entrando, paguei todas as dívidas antigas. Quitei o que devia no apartamento antigo, paguei fornecedores que tinha ficado devendo. Minha ficha estava limpa de novo. Mas eu não parei por aí. Estava de olho em um ponto comercial maior que tinha ficado vago na Avenida 9 de Julho, uma região mais movimentada. Era arriscado, mas eu sentia que era a hora certa. Conversei com seu Mário. E se a gente abrir uma segunda unidade? Ele ficou em silêncio por um momento, pensativo. César, você tem certeza? É muito trabalho, muito investimento. Eu tenho certeza. E eu quero fazer você sócio oficial, seu Mário. 50% para cada um. Sem você, eu não estaria aqui. Os olhos dele encheram de lágrimas. Meu filho, eu não preciso disso. Eu já sou feliz vendo você de pé. Eu sei que não precisa, mas eu quero. Você merece. Abrimos a segunda unidade 3 meses depois. Oficina São José II. Mais moderna, mais equipada. Contratei um gerente de confiança para tocar o dia a dia, enquanto eu dividia meu tempo entre as 2 unidades. 2 anos haviam se passado desde o divórcio. Eu estava com 58 anos e tinha 2 oficinas funcionando, 9 funcionários, contratos com 3 empresas de frota e uma conta bancária que eu nunca imaginei ter. Mas o mais importante, eu tinha paz.
Dormia tranquilo, acordava animado para trabalhar, tinha amigos de verdade. Seu Mário, Dona Teresa, o Padre Augusto, meus funcionários, pessoas que me viam pelo que eu era, não pelo que eu tinha ou deixava de ter. Uma noite, depois de fechar a oficina, fui até a igreja acender uma vela. Ajoelhei no banco e agradeci. Senhor, obrigado por não ter me abandonado. Obrigado por ter colocado anjos no meu caminho quando eu mais precisei. A vida estava me dando uma segunda chance, e eu estava aproveitando cada segundo dela. Era uma quinta-feira de manhã quando recebi uma mensagem no WhatsApp de um número desconhecido. Abri e levei um susto. Pai, sou eu, Isabela. Podemos conversar? Fiquei parado olhando para a tela do celular por uns bons 5 minutos. Isabela, minha filha, a mesma que tinha me bloqueado há 2 anos e meio, que tinha saído de casa com a mãe sem olhar para trás. Meu primeiro impulso foi responder na hora, mas respirei fundo, guardei o celular e fui trabalhar. Precisava pensar com a cabeça fria. Durante o dia inteiro, aquela mensagem ficou martelando na minha cabeça. Será que ela estava bem? Será que precisava de ajuda? Será que era arrependimento? Ou será que era interesse agora que eu estava melhor de vida? À noite, quando voltei para casa, sentei no sofá e respondi: Oi, filha. Claro que podemos conversar. Quando você quer? A resposta veio rápido. Posso te encontrar amanhã? Tem uma cafeteria perto da sua oficina nova. Podemos nos ver lá às 15 horas. Concordei. Mal dormi aquela noite. No dia seguinte, cheguei na cafeteria 15 minutos adiantado. Meu coração estava disparado. Pedi um café e fiquei esperando. Isabela chegou às 15 horas em ponto. Ela estava diferente. Mais magra, o rosto cansado, olheiras profundas, mas ainda era minha filha. Meu coração apertou. Ela se sentou na minha frente, evitou meu olhar por alguns segundos. O silêncio era pesado. Oi, pai, ela disse, a voz trêmula. Oi, Isabela, como você está? Ela respirou fundo e as lágrimas começaram a escorrer. Pai, eu vim te pedir perdão. Fiquei em silêncio, deixando ela falar. Eu fui horrível com você. Eu te abandonei quando você mais precisava. Eu te julguei, te desprezei e eu estava errada. Ela limpou as lágrimas com as mãos. Eu descobri que você tem 2 oficinas agora, que está bem. O Rodrigo viu uma matéria sua no jornal sobre empreendedores locais. E quando eu vi sua foto, eu desabei. Porque eu lembrei de tudo que você fez por mim, por nós, durante anos. E como eu te paguei na pior hora. Eu segurei a mão dela. Isabela, eu nunca deixei de te amar. Você é minha filha. Sempre vai ser. Ela chorou mais ainda. Eu não mereço seu perdão, pai. Mas eu estou implorando. Eu sinto falta de você. Eu sinto falta do meu pai. Naquele momento, eu podia ter cobrado. Podia ter jogado na cara dela tudo o que passei. Toda a dor, toda a solidão. Mas eu não fiz isso. Porque eu tinha aprendido nesses 2 anos que guardar mágoa só me fazia mal. E porque, no fundo, eu queria minha filha de volta. Você está perdoada, filha. Eu te perdoo. E eu também senti sua falta todos os dias. A gente se abraçou ali no meio da cafeteria, chorando os dois. As pessoas olhavam, mas eu não me importava. Conversamos por quase 2 horas. Ela me contou que o escritório onde estagiava tinha fechado, que estava desempregada há 3 meses e estava morando com a mãe num apartamento pequeno, que as coisas não estavam fáceis. E sua mãe? Como ela está? Perguntei, tentando soar neutro. Isabela desviou o olhar. Ela também não está bem, pai. Perdeu o emprego na clínica, está fazendo bicos e... Ela hesitou. E o quê? Ela perguntou de você. Perguntou como você estava, onde você morava. Acho que ela quer falar com você também. Aquilo me pegou de surpresa. Valéria. A mulher que me chamou de homem acabado, que me disse que eu não tinha futuro, agora queria falar comigo. Isabela, não sei se estou pronto para isso. Eu entendo, pai. E não estou pedindo por ela. Estou pedindo por mim. Eu quero meu pai de volta na minha vida, se você deixar. Segurei a mão dela de novo. Você sempre vai ter lugar na minha vida, filha. Sempre. Marcamos de almoçar juntos no domingo seguinte. Quando saí da cafeteria, eu estava diferente. Parte de mim estava feliz por ter Isabela de volta, mas outra parte estava receosa, porque eu sabia que cedo ou tarde
Teria que encarar Valéria também. E eu não sabia se estava preparado para isso. No domingo, Isabela veio almoçar na minha casa. Era a primeira vez que ela entrava no lugar onde eu morava agora. Uma casa simples, mas confortável, em um bairro tranquilo. Nada luxuoso, mas tinha tudo o que eu precisava. Ela olhou ao redor, notando os móveis novos, a televisão, a cozinha organizada. Pai, você está bem. De verdade. Estou, filha. Demorou, mas eu consegui me reerguer. Preparei um almoço simples. Arroz, feijão, bife acebolado, salada e farofa. Isabela comeu com gosto. Elogiou a comida. Conversamos sobre tudo. Sobre os planos dela, sobre a oficina, sobre a vida. Pai, o Rodrigo também quer falar com você, ela disse no meio do almoço. Eu parei de comer. Rodrigo, meu filho, o que tinha cortado todo o contato, que nem atendia minhas ligações. Ele sabe que você está bem, e acho que ele está com vergonha do que fez, mas ele quer te pedir perdão também. Suspirei. Isabela, eu não sei se consigo passar por isso de novo. Foi muito difícil vocês me virarem as costas. Eu sei, pai, e se você não quiser, eu entendo. Mas ele é seu filho, vocês dois merecem uma chance. Concordei em pensar. Não prometi nada, mas disse que ia pensar. Na semana seguinte, Rodrigo me ligou. Atendi, o coração apertado. Pai, sou eu. Oi, Rodrigo. Silêncio. Eu ouvia a respiração dele do outro lado da linha. Pai, eu fui um covarde. Eu te abandonei quando você mais precisava. E eu estou te ligando para te pedir perdão. Eu sei que não mereço, mas... Rodrigo, você é meu filho. Eu te amo, sempre amei. Mas você me machucou muito. Eu sei, pai. E eu estou arrependido. Eu queria te ver, se você deixar. Marcamos de tomar um café no sábado. Quando nos encontramos, foi estranho no começo. Ele estava diferente também. Mais sério, mais maduro. Tinha engordado um pouco, usava barba. Ele pediu perdão, chorou. Disse que tinha sido imaturo, que tinha deixado a opinião da mãe influenciar demais. Disse que sempre admirou o pai, mas que na época estava confuso e não soube reagir direito. Eu o perdoei também, porque guardar rancor dos meus filhos só ia me fazer mal, e porque lá no fundo eu queria minha família de volta, mesmo que fosse uma família diferente, reconstruída. Com o passar das semanas, Isabela e Rodrigo começaram a frequentar minha casa. A gente almoçava junto aos domingos, conversava, ria. Era como se estivéssemos curando as feridas aos poucos. Mas eu sabia que tinha um elefante na sala, um assunto que ninguém tocava, mas que pairava no ar. Valéria. Foi Rodrigo quem trouxe o assunto à tona numa tarde de domingo depois do almoço. Pai, a mãe está querendo falar com você. Isabela concordou. É verdade, pai. Ela pergunta de você toda hora. Acho que ela está arrependida. Eu ri, sem humor. Arrependida? Rodrigo, Isabela, vocês sabem o que sua mãe me disse? Que eu não tinha futuro. Que eu era um homem acabado. Que agora que eu estou bem, ela quer falar. Rodrigo baixou a cabeça. Eu sei, pai, ela errou muito, mas ela é nossa mãe e está passando por dificuldades. E quando eu estava passando por dificuldades, onde ela estava? Isabela segurou minha mão. Pai, eu não estou te pedindo para voltar com ela. Estou só te pedindo para escutar o que ela tem a dizer. Só isso. Se depois você quiser nunca mais ver ela, eu vou entender. Fiquei em silêncio por um longo tempo. Parte de mim queria mandar uma mensagem clara. Não estava interessado. Mas outra parte, uma parte que eu nem sabia que ainda existia, sentia curiosidade. O que ela tinha a dizer? Será que ela realmente estava arrependida? Tá bom, eu disse, suspirando. Eu falo com ela, mas não prometo nada. Isabela sorriu aliviada. Obrigada, pai. Eu vou avisar ela. 2 dias depois, Valéria me mandou uma mensagem. César, podemos nos encontrar? Preciso falar com você. Respondi. Podemos. Amanhã, 16 horas, na Praça 15. A praça era um lugar público, neutro. Eu não queria ir na casa dela, nem trazê-la para minha casa. Quando desliguei o celular, seu Mário estava do meu lado na oficina. Ele tinha ouvido a conversa toda. César, você tem certeza disso? Não, seu Mário, mas eu preciso encerrar esse ciclo, para bem ou para mal. Ele balançou a cabeça pensativo. Só te peço uma coisa. Lembra quem você é hoje. E lembra quem te ajudou a chegar aqui. Não deixa ela apagar essa história.
Aquelas palavras ficaram comigo. E quando a tarde do dia seguinte chegou, eu caminhei até a Praça 15 com o coração pesado, mas de cabeça erguida. Era hora de encarar o passado de frente. Cheguei na Praça 15, 10 minutos adiantado. Sentei num banco debaixo de um ipê roxo florido. O sol estava forte, mas tinha uma brisa leve que aliviava o calor. Gente passava apressada, crianças brincavam no parquinho, idosos jogavam dominó nas mesas de concreto. Eu estava nervoso. As mãos suavam. Não via Valéria pessoalmente há 2 anos e meio. Será que ela estava diferente? Será que eu ia sentir alguma coisa ao vê-la? Às 16 horas em ponto, ela apareceu. Cabelo preso num rabo de cavalo. Roupa simples, sem maquiagem. Tinha emagrecido bastante. O rosto estava mais envelhecido, cansado, mas ainda era ela, a mulher com quem eu passei 28 anos da minha vida. Ela caminhou até mim devagar, incerta. Sentou-se no banco, mantendo uma distância respeitosa. Oi, César. Oi, Valéria. Silêncio. O barulho das crianças brincando e dos carros passando preenchia o espaço entre a gente. Ela respirou fundo. Obrigada por aceitar me encontrar. Eu sei que não mereço. Eu não respondi. Só esperei que ela continuasse. César, eu vim aqui para te pedir perdão. De coração. Eu fui horrível com você. Te abandonei na pior fase da sua vida. Te humilhei. Te chamei de coisas que nunca deveria ter chamado. A voz dela falhou. Eu estava errada. Completamente errada. Eu olhei para ela sem expressão. Por que você está aqui agora, Valéria? Por que não há 2 anos quando eu precisava ouvir isso? Ela desviou o olhar envergonhada. Porque eu era orgulhosa. Porque eu achei que estava certa. Porque eu estava cansada de lutar, César. Cansada de ver você tentando e não conseguindo. E eu tive medo. Medo de afundar junto. Então, você me afundou sozinho. Eu sei. Ela limpou as lágrimas. Eu sei. E eu vou carregar essa culpa pro resto da vida. Fiquei em silêncio, observando ela chorar. Parte de mim sentia pena, mas outra parte, a parte que tinha sofrido demais, estava cética. Valéria, você sabe que eu abri 2 oficinas, não sabe? Ela acenou que sim, olhando para baixo. E você sabe como eu consegui? Com a ajuda de um amigo que me estendeu a mão quando eu não tinha nada. Com a ajuda de uma senhora que me emprestou dinheiro sem me conhecer direito. Com a ajuda de gente que acreditou em mim quando você disse que eu não tinha futuro. Ela soluçou mais forte. Eu sei. E eu estava errada, César. Você sempre teve futuro, eu que fui cega. Por que você está aqui, Valéria? Perguntei direto, olhando nos olhos dela. É porque você está arrependida? Ou é porque eu estou bem agora? Ela ficou em silêncio, lutando para encontrar as palavras. As 2 coisas, ela admitiu a voz baixa. Eu estou arrependida, mas também estou mal, César. Perdi o emprego, estou fazendo bicos, o apartamento onde eu moro com a Isabela está atrasado. Eu tentei me relacionar com outra pessoa, mas não deu certo. E eu percebi que cometi o maior erro da minha vida quando te deixei. Finalmente, a verdade. Ela estava arrependida, mas também estava precisando de ajuda. Você quer que eu te ajude financeiramente? Perguntei sem rodeios. Não. Ela respondeu rápido. Não é isso. Quer dizer, eu não vim aqui para pedir dinheiro. Eu vim para pedir uma segunda chance. Para a gente tentar de novo. Você e eu. A gente pode reconstruir nossa família, César. Eu te amo. Eu sei que errei, mas eu te amo. Olhei para ela por um longo momento. Valéria, a mulher que eu amei por tantos anos, a mãe dos meus filhos, a pessoa que jurou ficar comigo na alegria e na tristeza e que me abandonou quando a tristeza chegou. Valéria, você me ama? Ou você ama o que eu tenho agora? Eu te amo, César. De verdade. Então me responde uma coisa. Se eu perdesse tudo de novo amanhã, você ficaria? Ela hesitou. E naquela hesitação, eu tive minha resposta. Valéria, eu te perdoo, de coração, porque guardar raiva só vai me fazer mal. Mas voltar, reconstruir, isso eu não posso fazer. Por quê? Ela implorou. A gente pode tentar. Eu mudei, César. Não, Valéria. Você não mudou. Você só mudou de situação. Quando você estava bem e eu estava mal, você me abandonou. Agora que eu estou bem e você está mal, você quer voltar. Isso não é amor. Isso é conveniência. Ela chorou, cobrindo o rosto com as mãos. Eu vou te ajudar com o aluguel atrasado.
Por causa dos nossos filhos, por causa dos anos que passamos juntos. Mas nada além disso. Você não faz mais parte da minha vida, Valéria. E isso é uma escolha sua, não minha. Levantei-me do banco, tirei a carteira, peguei alguns papéis e deixei na mão dela. Aqui está o dinheiro do aluguel, cuida da nossa filha e cuida de você também. Virei as costas e comecei a caminhar. César! Ela gritou atrás de mim. Por favor, me dá uma chance. Parei, virei para ela uma última vez. Eu te dei 28 anos de chances, Valéria. Você que jogou fora. E segui caminhando sem olhar para trás. Quando cheguei em casa, sentei no sofá e respirei fundo. As mãos ainda tremiam, mas eu sentia paz. Tinha feito a coisa certa. Tinha sido justo. Tinha ajudado, mas tinha colocado limites. Liguei para seu Mário e contei tudo. Ele ouviu em silêncio e no final disse: César, você é um homem de honra e eu tenho muito orgulho de você. Aquela noite, dormi tranquilo, porque eu sabia, finalmente, que tinha virado a página de verdade. Depois do encontro com Valéria, eu me senti mais leve, como se tivesse tirado um peso das costas. Tinha encerrado aquele ciclo. Agora era hora de seguir em frente com mais força ainda. As oficinas estavam crescendo cada vez mais. Paulo, o gerente de frota da transportadora Alvorada, me indicou para outros empresários. Fechei contratos com mais 2 empresas. A demanda era tanta que precisei contratar mais 3 mecânicos e abrir a oficina aos sábados também. Seu Mário, cada vez mais orgulhoso, passou a ir menos na oficina. César, você não precisa mais de mim o tempo todo. Eu já fiz minha parte. Agora é com você. Seu Mário, o senhor sempre vai ser parte disso, sempre. Mas ele tinha razão. Eu estava seguro agora. Sabia o que estava fazendo. Tinha experiência, tinha equipe boa, tinha clientela fiel. Foi nessa época que uma oportunidade inesperada apareceu. Um conhecido que trabalhava na prefeitura me ligou avisando que ia abrir uma licitação para manutenção dos veículos municipais. Eram dezenas de carros, caminhões, ambulâncias. César, você devia participar. Sua oficina tem estrutura para isso. Eu nunca tinha participado de licitação. Era algo complexo, burocrático, mas resolvi tentar. Contratei um contador especializado para me ajudar com a papelada. Preparei uma proposta detalhada, com preços competitivos e cronograma realista. Quando saiu o resultado, eu tinha ganhado. Oficina São José seria responsável pela manutenção de parte da frota municipal pelos próximos 2 anos. Quando recebi a notícia, eu estava na oficina com Diego. Gritei tão alto que todos os funcionários vieram correndo, pensando que tinha acontecido alguma coisa grave. Gente, a gente ganhou a licitação. A gente vai prestar serviço para a prefeitura. Foi uma festa. Os mecânicos comemoraram. Cláudia chorou de emoção. Liguei para seu Mário na hora, ele também chorou. César, eu sempre soube que você ia chegar longe. Sempre. Precisei abrir uma 3ª unidade só para atender a demanda da prefeitura. Aluguei um galpão maior, comprei equipamentos novos, contratei mais gente. A oficina São José agora tinha 3 unidades, 15 funcionários e um faturamento mensal que eu nunca imaginei na vida. Comprei um carro novo. Não um carro de luxo, mas um carro bom, confiável. Também comprei uma casa maior com 3 quartos, quintal e garagem. Nada ostensivo, mas confortável. Isabela e Rodrigo vinham me visitar com frequência. Eles estavam orgulhosos. Pai, você é um exemplo, Rodrigo dizia. Você caiu, mas levantou. E foi mais longe do que estava antes. Eu ajudava os 2 financeiramente também. Paguei um curso profissionalizante para Isabela, que estava se especializando em direito trabalhista. Dei uma entrada no apartamento do Rodrigo, que tinha decidido sair do aluguel. Mas eu não esqueci de onde vim. Todo mês, eu reservava uma parte do lucro para ajudar pessoas em situação parecida com a que eu passei. Conheci um homem de uns 50 anos, desempregado há 2 anos, que estava quase na rua. Paguei 3 meses de aluguel dele e arrumei um emprego como ajudante numa das minhas oficinas. Conheci uma senhora que estava sendo despejada. Paguei o aluguel atrasado e dei uma cesta básica. Dona Teresa ficava emocionada quando eu contava essas histórias. César, você cumpriu a promessa que me fez. Você está ajudando outros. Também aumentei minhas atividades na igreja. Padre Augusto me convidou para ser coordenador do grupo de apoio a desempregados e pessoas em situação de vulnerabilidade. Eu aceitei.
Todo sábado, depois de fechar a oficina, eu ia para a igreja e conversava com pessoas que estavam passando por dificuldades. Oferecia conselhos, compartilhava minha história, conectava gente com oportunidades de trabalho. César, você é uma bênção, Padre Augusto dizia. Deus te deu essa segunda chance, não só para você, mas para você ser luz para outros. Uma tarde, enquanto eu estava na oficina revisando relatórios, recebi uma ligação de um número desconhecido. Alô? César Roberto, aqui é da Associação Comercial de Ribeirão Preto. Gostaríamos de convidá-lo para uma homenagem. Você foi indicado como empreendedor revelação do ano. Fiquei sem palavras. Eu? Empreendedor revelação? Senhor, tem certeza que é comigo? A moça do outro lado riu. Tenho sim. Sua história inspirou muita gente. A cerimônia é mês que vem. Vai ter imprensa, autoridades. O senhor aceita? Aceitei, ainda sem acreditar. Quando desliguei, seu Mário estava me olhando com um sorriso enorme no rosto. Tá vendo, César? Você não tinha futuro, lembra? Era isso que ela disse. Eu ri, emocionado. Pois é, seu Mário. Parece que ela estava errada. Não só ela, meu filho. Todo mundo que duvidou de você. Todos estavam errados. E naquele momento, olhando ao redor da oficina cheia, com o barulho das ferramentas, o vai e vem dos clientes, eu soube que tinha encontrado algo maior do que sucesso financeiro. Eu tinha encontrado propósito. E isso, nenhuma crise, nenhuma traição, nenhuma humilhação podia tirar de mim, nunca mais. O dia da homenagem chegou rápido. Eu estava nervoso como nunca. Comprei um terno novo, cortei o cabelo, fiz a barba com cuidado. Isabela e Rodrigo disseram que iriam comigo. Seu Mário e Dona Teresa também. Pai, a gente está tão orgulhoso de você, Isabela disse, arrumando minha gravata. Você merece isso e muito mais. A cerimônia seria no Teatro Municipal, um lugar elegante no centro de Ribeirão Preto. Quando chegamos, o local estava cheio. Empresários, autoridades, jornalistas, câmeras. Eu me sentia deslocado. Ainda era difícil acreditar que aquele evento era para mim. Sentamos nas primeiras fileiras. Seu Mário segurava minha mão emocionado. Dona Teresa não parava de tirar foto. Rodrigo e Isabela estavam radiantes. O evento começou com um vídeo mostrando a história de vários empreendedores de Ribeirão Preto. Quando minha foto apareceu na tela gigante, meu coração disparou. O narrador contava minha história. Como eu tinha perdido tudo, como tinha sido ajudado por amigos, como tinha reconstruído minha vida do zero. Mostrava imagens das 3 oficinas, depoimentos de clientes satisfeitos, até uma fala do Paulo da transportadora Alvorada. César Roberto não é só um empresário competente. Ele é um homem de caráter, que transforma dor em propósito, Paulo dizia no vídeo. Quando o vídeo terminou, o apresentador me chamou ao palco. Com vocês, o empreendedor revelação do ano César Roberto. As pessoas aplaudiram de pé. Eu caminhei até o palco com as pernas bambas. Recebi a placa das mãos do presidente da Associação Comercial e fiquei diante do microfone. Olhei para o público. Centenas de rostos olhando para mim. Eu, que 3 anos atrás estava sozinho num apartamento vazio, chorando no escuro, agora estava ali, sendo homenageado. Boa noite a todos, comecei, a voz trêmula. Eu não sou bom com discursos, mas quero dizer algumas coisas. Respirei fundo. Há 3 anos eu estava desempregado, divorciado, sem perspectiva. As pessoas que eu mais amava tinham me abandonado. Eu achei que minha vida tinha acabado, mas eu estava errado. Minha vida não tinha acabado. Ela só estava sendo reconstruída de uma forma que eu não entendia ainda. As pessoas ouviram em silêncio. Essa homenagem não é só minha. Ela pertence a um senhor chamado Mário, que me estendeu a mão quando eu não tinha nada. Pertence a uma senhora chamada Teresa, que acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. Pertence ao Padre Augusto, que me ensinou que fé não é só rezar, é agir. E pertence a todos os meus funcionários que trabalham com dedicação todos os dias. Apontei para seu Mário e Dona Teresa na plateia. As pessoas aplaudiram. Os dois choravam. Eu aprendi que sucesso não é só ter dinheiro. Sucesso é ter dignidade. É poder olhar no espelho e se respeitar. É poder dormir tranquilo sabendo que você não pisou em ninguém para chegar onde chegou. Fiz uma pausa. Tem uma frase que alguém me disse há 3 anos. Você não tem futuro,
Essa frase quase me destruiu. Mas hoje, eu sei que ela estava errada. Eu tinha futuro. Eu sempre tive. Só precisava de uma chance, de uma mão estendida, de uma oportunidade para mostrar meu valor. As pessoas aplaudiram forte. Então eu quero dizer para qualquer pessoa que esteja passando por dificuldade: não desista. Não importa quão escuro esteja, não importa quantas pessoas te abandonaram. Você tem futuro, você tem valor. E Deus não abandona quem tem coração limpo e mãos trabalhadoras. Terminei o discurso emocionado, segurando as lágrimas. A plateia levantou em aplausos. Isabela e Rodrigo estavam chorando. Seu Mário acenou de longe, orgulhoso. Depois da cerimônia, várias pessoas vieram me cumprimentar. Jornalistas me entrevistaram. Empresários me parabenizaram. Foi uma noite mágica. Quando chegamos em casa, já passava da meia-noite. Isabela e Rodrigo foram embora, mas seu Mário quis ficar mais um pouco. Sentamos na varanda tomando um café. César, você sabe que eu estou velho, né? Ele disse de repente. Olhei para ele, preocupado. Seu Mário, o senhor tá bem? Ele sorriu. Tô sim, meu filho, mas eu tenho 73 anos. E eu queria te dizer que esses últimos 3 anos foram os melhores da minha vida. Ver você crescer, ver você vencer, foi uma bênção. Segurei a mão dele. Eu não teria conseguido sem o senhor. Você teria sim. Só ia demorar um pouco mais. Mas ia conseguir. Porque você é forte, César. Mais forte do que imagina. Ficamos em silêncio, ouvindo o som dos grilos e olhando as estrelas. Seu Mário, o senhor salvou minha vida. Literalmente. Ele balançou a cabeça. Não, César. Deus te salvou. Eu só fui o instrumento. E naquela noite, sentado na varanda com o homem que tinha mudado minha vida, eu agradeci ao céu por cada dor, cada queda, cada lágrima, porque sem elas eu nunca teria descoberto quem eu realmente era. 1 ano se passou desde a homenagem. A oficina São José agora tinha 4 unidades espalhadas por Ribeirão Preto e região. Eu estava com 59 anos e pela primeira vez na vida me sentia completo. Isabela tinha conseguido passar no exame da OAB e estava trabalhando como advogada trabalhista num escritório renomado. Rodrigo tinha sido promovido no banco e estava noivo. Os dois vinham me visitar toda semana, trazendo histórias, risadas, vida para dentro de casa. Seu Mário continuava aparecendo na oficina, mas menos frequentemente. A idade pesava e ele precisava descansar mais. Dona Teresa também tinha se aposentado da loja de costura, mas continuávamos amigos próximos. Uma tarde de sexta-feira, eu estava na oficina principal quando recebi uma ligação de Isabela. Ela estava chorando. Pai, a mãe está no hospital. Teve um problema no coração. Está estável, mas os médicos disseram que precisa de cirurgia. Fui até o hospital na mesma hora. Isabela e Rodrigo estavam na sala de espera, preocupados. Valéria estava na UTI. Ela pediu para falar com você, pai, Rodrigo disse. Entrei no quarto. Valéria estava pálida, conectada a vários aparelhos. Quando me viu, seus olhos encheram de lágrimas. César, você veio. Sentei na cadeira ao lado da cama. Vim sim. Como você está? Assustada. Os médicos disseram que a cirurgia é delicada. Segurei a mão dela. Você vai ficar bem. Você é forte. Ela apertou minha mão. César, eu preciso te dizer uma coisa. Caso alguma coisa aconteça, não fala assim. Deixa eu falar. Ela insistiu. Eu quero te pedir perdão de novo, de verdade. Não porque eu quero voltar, não porque eu quero alguma coisa, mas porque eu preciso que você saiba. Eu errei. Eu fui injusta, cruel, egoísta, e você não merecia nada daquilo. Eu fiquei em silêncio, ouvindo. Você sempre foi um bom homem, César, um bom pai, um bom marido. E quando você mais precisou de mim, eu te virei as costas. Isso vai me perseguir pro resto da vida. Valéria, eu já te perdoei. Há muito tempo. Eu sei, mas eu precisava te falar isso. Pessoalmente. Você merece ouvir. Ela começou a chorar baixinho. Limpei as lágrimas do rosto dela com cuidado. Obrigado, Valéria, por tudo que vivemos juntos, pelos nossos filhos, pelas memórias boas. E obrigado por esse pedido de perdão. Ele fecha um ciclo para mim também. Ela sorriu, fraca. Você é um homem bom demais, César Roberto.
E eu fui uma tola de não ter visto isso a tempo. Fiquei com ela até ela dormir. Saí do quarto e encontrei Isabela e Rodrigo no corredor. Eu vou pagar a cirurgia dela, disse. E vou pagar o tratamento completo, tudo o que ela precisar. Isabela me abraçou forte. Obrigada, pai. Você não precisa fazer isso. Eu sei, mas eu quero. Ela é a mãe de vocês. E isso nada muda. A cirurgia de Valéria foi um sucesso. Ela se recuperou bem e alguns meses depois estava em casa cuidando da saúde. Nossa relação nunca mais foi a mesma, mas havia respeito. Ela tinha pedido perdão, eu tinha perdoado. Cada um seguiu sua vida, mas com a consciência limpa. Uma manhã de domingo, eu estava sentado na varanda de casa quando seu Mário apareceu. Ele estava mais magro, mais frágil. César, vim me despedir. Meu coração apertou. Despedir? O senhor vai viajar? Ele sorriu, aquele sorriso calmo que eu conhecia tão bem. Vou, meu filho, mas é uma viagem sem volta. Os médicos me deram 6 meses. Câncer. As lágrimas escorreram instantaneamente. Não, seu Mário. Não. Ele segurou meu rosto com as mãos trêmulas. César, não chora. Eu tive uma vida boa. Casei, tive filhos, netos. E nos últimos anos tive você. Fui feliz, meu filho. Muito feliz. Eu o abracei forte, chorando sem parar. Obrigado, seu Mário. Obrigado por tudo. Obrigado por ter salvado minha vida. Não precisa agradecer. Foi uma honra. Cuidei de seu Mário nos últimos meses. Paguei todos os tratamentos. Fiquei ao lado dele. Levei ele para passear quando podia. No dia em que ele partiu, eu estava segurando sua mão. César, ele disse, a voz fraca, promete uma coisa para mim. Qualquer coisa, seu Mário. Continua ajudando pessoas. Continua sendo essa luz. Promete. Eu prometo. Ele sorriu uma última vez e fechou os olhos. O velório foi cheio. Dezenas de pessoas que seu Mário tinha ajudado ao longo da vida vieram se despedir. Eu fiz o discurso, chorando, agradecendo por cada ensinamento, cada conselho, cada abraço. Depois do enterro, Dona Teresa me abraçou. César, seu Mário estava orgulhoso de você. Ele me disse isso dias antes de partir. Eu sei, e eu vou honrar a memória dele. Hoje, 4 anos depois do divórcio, eu olho para trás e vejo uma jornada incrível. Perdi quase tudo, mas ganhei algo muito maior. Dignidade, propósito, paz. A Oficina São José continua crescendo. Criei um projeto social onde ofereço cursos profissionalizantes gratuitos para pessoas desempregadas. Já formei mais de 50 alunos e muitos deles hoje trabalham comigo. Isabela e Rodrigo são meu orgulho. Temos uma relação forte, verdadeira. Valéria e eu mantemos contato por causa dos netos que estão chegando, mas cada um segue sua vida. E toda vez que alguém vem até mim, desacreditado, sem esperança, eu conto minha história. Conto sobre o dia em que ouvi que não tinha futuro. Conto sobre o momento em que bati no fundo do poço. Conto sobre a mão estendida de um velho amigo que mudou tudo. E termino dizendo, você tem futuro. Sempre teve. Só precisa de coragem para recomeçar. Porque essa é a verdade que eu aprendi da forma mais dolorosa e mais bonita. O futuro não pertence a quem te abandona na tempestade. Pertence a quem enxerga sua luz mesmo no escuro. E Deus nunca, nunca abandona quem tem coração limpo e mãos trabalhadoras.